Romanos 16, versículo 1, diz assim, ó: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Olha que nome, irmãos, está na Bíblia, é o nome de uma mulher. Inclusive, nós temos o nome até de uma avenida aqui, né? Avenida da Febe, né? Aqui no caso é uma pessoa, um ser humano. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Bom, para aqui, porque aqui já tem muita informação para nós. Nós sabemos que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, que foi direcionada à igreja de Roma, que naquele momento, a Febe, no caso, esta irmã, Paulo faz questão de mencioná-la desta forma. Por quê? Porque de fato ela era uma cristã verdadeira, uma mulher de fé, praticava, exercia a mesma fé que Paulo, que não era uma fé própria, mas era uma fé em Jesus, porque Paulo pregava a Cristo, Paulo pregava a Jesus, e Paulo, como um bom pregador, está aqui recomendando esta irmã em Cristo para o povo de Coríntios, para a igreja de Corinto. Corinto era um povo que pertencia à Grécia. Inclusive, a cidade de Cencreia é justamente localizada ao oriente da Grécia, onde viviam os gregos, onde Paulo estava enviando aquela mulher para quê? Para poder também falar do que ela tinha recebido. Quem é que ela tinha recebido? Jesus Cristo, como seu único e suficiente, o quê? Suficiente Salvador. Bom, aqui tem muitas informações, e daríamos para passar o culto todo só com este versículo, porque são muitos entendimentos que podem esclarecer a nossa mente, trazer uma abertura assim do mundo espiritual para os nossos olhos, para que a gente possa entender a vontade de Deus. Bom, a primeira, ou o primeiro entendimento que nós devemos guardar no nosso coração: se Paulo estava recomendando esta mulher para outra igreja que ela possivelmente iria, é porque ela não era qualquer pessoa, até porque Paulo jamais colocaria o ministério dele em risco. Paulo não assinaria embaixo do currículo, preste atenção, por favor, senão você não vai entender, desta mulher, e mandaria ela para outro lugar se ela não fosse alguém exemplar, se ela não fosse alguém que falasse a verdade. Paulo não colocaria a mão dele no fogo, até porque se ele está recomendando é porque ele tinha propriedade de causa do assunto, ele a conhecia muito bem e sabia do seu procedimento, porque veja bem, irmãos, a árvore é conhecida pelo fruto. O fruto que a árvore produz vai dizer qual é a sua espécie. Paulo sabia quem era aquela mulher, até porque no final do versículo, ou no versículo seguinte, melhor dizendo, Paulo fala o que é que ela fazia. Mas entenda, ainda aqui falando de recomendação, existem alguns significados para esta palavra recomendação ou recomendar. Bom, recomendar ou recomendação significa aceitar. Dentre vários significados, o que me chama a atenção é, Paulo está querendo dizer para a igreja de Corinto: aceita a nossa irmã Febe no meio da igreja, no meio dos irmãos, aceita ela. Por quê? Porque ela é da nossa fé, ela exerce o mesmo ministério que o nosso. O ministério não é aqui de forma particular, mas é o ministério de Jesus que Paulo estava querendo se referir, e ela deve ser aceita. Irmãos, vamos entender isso aqui? Eu não acredito num por acaso.
Eu não acredito em coincidência. Pastor, o senhor acredita em quê? Eu acredito num Jesuscidência, se ficar melhor assim para você. Por quê, irmãos? Porque, veja bem, Paulo estava enviando aquela mulher e pedindo para que o povo da igreja o aceitasse. A mesma coisa, às vezes, acontece com a gente. Eu não acredito que Jesus trouxe-me para cá e errou quando ele me trouxe aqui, como também há outros pastores que passaram por aqui. Eu não acredito que Jesus errou. Às vezes nós temos afinidade com uns e com outros, nem tantos, mas isso não desmerece a unção que aquele pastor recebeu de Deus para cuidar da tua vida, para direcionar você, para levar você a Cristo. Às vezes a unção que muitas vezes você tem desprezado, porque você não reconhece que aquele pastor foi capacitado para tal coisa. Meu irmão, Jesus nunca errou nas suas escolhas. O que Paulo está falando é, aceita. E às vezes nós não aceitamos. Eu não estou falando propriamente de mim, eu estou trazendo um entendimento para você, que você deve levar para o resto da tua vida, porque às vezes você comete um erro, e um erro gravíssimo, quando você não aceita o tal, ou seja, aquele que foi enviado por Deus, para cuidar, para direcionar, e que vela pela tua alma, como o próprio Paulo disse lá na carta de Hebreus, que os pastores é que velam, velar é cuidar da vossa alma, porque eles darão o quê? Eles darão conta delas. Mas muitos são aqueles que não entendem desta forma. Bom, Paulo está recomendando essa irmã para a igreja de Corinto. Paulo está falando que ela era de Deus, para que eles viessem a aceitá-la. Aí Paulo continua a sua recomendação, dizendo o seguinte, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo o quê? Que está servindo o quê, irmãos? A igreja. Onde que ela está servindo a igreja? Em Cencreia. Já te falei que Cencreia era uma cidade portuária. Quando Paulo faz a segunda viagem missionária dele, ele pega ali, nesse mesmo porto, um navio para fazer esta viagem, em Cencreia, neste lugar, exatamente neste lugar. Isso aqui é apenas história, só estou contando para que você entenda melhor o contexto e o desfecho de toda a mensagem. Bom, Paulo fala para ela, orientando, Paulo fala para a igreja receber, porque ela servia a igreja onde ela estava. Irmãos, preste atenção. Eu penso que comigo, entenda bem, algumas pessoas, e assim é de uma forma geral, tá? Muito raro você vai encontrar uma exceção no que eu vou te falar, mas existe. Todos nós aqui, quando chegamos na igreja, chegamos todo arrebentado, se você me permite usar esse termo. Eu, por exemplo, cheguei com vício de drogas, não era viciado no álcool, mas tinha a prática da bebida na minha vida. Fumar, cigarro, eu nunca gostei nem do cheiro, mas em compensação, a minha antiga criatura não podia ver um pó branco que estava usando, estava cheirando, estava fazendo o que não presta. Era o que o diabo me usava naquela época. Mas um belo dia, Deus me mostrou uma luz. A luz foi a da igreja, que estava acesa. As portas estavam abertas, e por ela eu me adentrei, e por ela eu comecei a conhecer a palavra que cura, que liberta, que prospera, que transforma, mas que também me deu o direito à salvação. Por aquela porta eu entrei, comecei a servir Jesus na igreja, porque um grande equívoco a pessoa comete quando ela fala assim, não, eu não preciso de uma igreja para servir a Deus. Por quê? Porque pessoas usam versículos isolados da Bíblia como pessoas que se acham espertalhões demais e digam assim, bom, pastor, o véu se rasgou, e agora, pastor, eu posso orar na minha casa, eu posso orar tomando banho, eu posso orar, pastor, em qualquer lugar. Eu concordo com você.
Mas Deus não anulou o congregar, porque em Hebreus 10, 25, no Novo Testamento, Paulo disse: não deixeis o quê? Não deixeis o quê, irmãos? A vossa congregação. Ou seja, orar, você ora de pé, Deus responde. Orar tomando banho, Deus vai falar com você. Mas congregar, se alimentar, existe um lugar. Onde é? Na igreja. Inclusive, Romanos também está no Novo Testamento. E um servo de verdade congregava em um lugar. Ele tinha uma igreja, um lugar físico de onde ele se alimentava. E aí as pessoas falam assim: pastor, mas a Bíblia diz que você entrando para o teu quarto, você fechando a porta e orando àquele que está em secreto, e o que está em secreto recompensará. Quem diz que Deus está falando de um quarto e de uma porta física naquele versículo? O problema é que a gente não estuda a Bíblia. O problema é que a gente só lê. Não esqueça, a letra mata. Quem vivifica, quem traz vida, é o Espírito de Deus. O que Deus está se referindo ali é que não tem como você orar e ser atendido por Deus com a porta aberta. Qual a porta? A porta do orgulho, do pecado, do eu, da promiscuidade, da soberba, da ignorância, da arrogância, da altivez de espírito. Por quê? Porque João 9,31, se não me falha a memória, está escrito que Deus não ouve oração de pecador. Então não é a porta do teu quarto que vai fazer você ser ouvido por Deus, é a porta do pecado que você tem que fechar. Quem está entendendo, diga amém. Paulo está falando para a igreja: gente, pode receber a Febe, porque ela é nossa irmã, ela é uma cristã, e tem mais, olha só o que Paulo está falando, ela serve a igreja local, na igreja dela, ela serve. O que isso significa para nós? Muitas coisas. Concluindo o que eu estava dizendo a você, quando eu cheguei na igreja, a porta estava aberta, a luz estava acesa, me acolheram, me receberam, estenderam as mãos para mim. E não existia igreja melhor. E até hoje eu estou nesta mesma igreja, nesse mesmo ministério. Também não estou falando para você que é errado, você começou num lugar e está em outro. Não é isso que eu estou querendo dizer. Pior do que não entender, é entender errado. Agora presta atenção no que eu vou te falar. A igreja me acolheu. Eu me lembro, estava contando para os irmãos hoje, no culto das 9, não me recordo se eu falei no das 7, mas quando eu cheguei na igreja, tinha 2 jovens que moravam na igreja, eram internos na igreja. E eu entrei, eles estavam assim, bem perto da mesa de som. Quando eu cheguei pela porta, eles adentraram, e eu cheguei vidrado, irmão, o olho trincado, tinha usado droga até sair pelo nariz. Cheguei lá doido, e queria uma oração. Eles oraram por mim. E a partir daí, então, eu comecei a frequentar, congregar, e Jesus foi trabalhando. Não é como você fazer isso aqui, ó. Porque as pessoas às vezes pensam que é isso. Virou a página. Não, é um processo. A cada dia é um degrau que a gente sobe para almejar, para alcançar aquilo que a gente almeja, para chegar onde a gente almeja. E assim é a conversão. Só que quando nós chegamos, nós se submetíamos e servíamos à igreja, como esta mulher também servia. Sabe por quê? Porque nós precisávamos da igreja. Nós chegamos e a igreja servia. Sabe por quê, Juliana? Porque nós chegamos e estávamos aflitos, a igreja servia. Estávamos abatidos, a igreja servia. Estávamos caídos, a igreja servia. Só que o tempo foi passando. Nós fomos melhorando, porque deve acontecer isso, diga graças a Deus. E chegamos num nível, num patamar, que talvez a gente pense que não precisa mais da igreja. E deixamos de servir. Deixamos de congregar. Deixamos de reconhecer que aquela igreja, Sr. João, um dia que nós precisamos, ela abriu as portas e nos estendeu as mãos. Só que agora o diabo coloca na nossa cabeça que a igreja mudou. Ah, porque aquele pastor era bom. Pelo menos o que a Bíblia diz, que bom é Deus. E ele não mudou. Diga graças a Deus. Ah, mas porque na época da pastora de tal, na época do pastor de tal. Ô irmão, deixa eu falar um negócio para você. Pastor mesmo é Jesus. Esse não vai errar. Esse não vai falhar.
mas será que a igreja que mudou ou você que não reconhece mais que precisa servir a igreja? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos se comportando como Judas se comportou. Pastor, o senhor está me chamando de traidor? Não, calma, você está muito na defensiva. Judas no início não era traidor, só depois que ele foi, depois que ele pensou, depois que ele entendeu que ele não precisava mais servir. Aí o que acontece? Judas colocava a mão no bocado molhado com Cristo e depois iria trair. Ele queria servir do ministério de Jesus, mas não queria servir a Jesus. Incoerente, né? É assim que às vezes você se comporta. Você quer que a igreja te sirva quando você precisa. Mas quando a igreja precisa de você, você é o primeiro a virar as costas. Deixa eu te perguntar, que tipo de servo é você? Paulo recomenda a Febe, porque ela era alguém diferente. Ô irmão, vou te fazer outra pergunta. Será que Jesus nos recomendaria hoje? Será que ele assinaria o seu currículo, o meu currículo como pastor? Será que ele assinaria? Nós precisamos pensar nisso. Tudo que nós queremos é ser aceito por Deus, é alcançar a nossa salvação, é ter a nossa vida eterna, mas e os nossos comportamentos? As nossas práticas, as nossas atitudes, como é que elas estão? Ou como que nós estamos nos comportando? Porque nós já não precisamos mais da igreja. Eu falava com as pessoas, a mesma mensagem que eu preguei 7, eu preguei 9 e estou pregando agora. Amém, pessoal? Não fique pensando que o pastor está jogando ponto para ninguém, não, porque você sabe que eu não preciso disso. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu chamo você e falo. Mas às vezes a gente diz servir a uma igreja, de que jeito? Porque talvez nós estamos pensando que estamos servindo, quando na verdade o que nós estamos servindo é a nós mesmos. Vocês sabem da luta que foi e quanto tempo essa igreja ficou com a pintura, com o estado físico todo deteriorado. E não estou aqui jogando na cara, estou dando um exemplo do que acontece da nossa realidade. Porque eu posso falar da minha igreja, da igreja dos outros, eu não tenho condição de falar, eu falo da minha. Quem entendeu, diga amém. Quantas vezes a igreja ficou assim, nós chegamos e falamos, vamos fazer, gente? Vamos arregaçar as mangas? Vamos arrumar? Vamos pintar? Vamos melhorar? Vamos ou não vamos? Vamos! Tal dia ali é a pintura. Cadê o povo? Não compareceram. Mas a igreja tem que prestar serviço para a comunidade. A igreja é uma UTI espiritual, mas quando a igreja precisa, a gente vira as costas. E aí nós temos a coragem de falar assim, nós somos da igreja da graça de Deus, lá do bairro 3 Barras, você tem visto como a nossa igreja está bonita? Pois é, poderia estar melhor se você tivesse contribuído e ajudado. O que eu estou me referindo para você é de uma realidade nossa. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, olha só, eu não sei pintar, eu não sei fazer. Irmãos, ok, entenda o que eu vou lhe falar. Se você tivesse comprado um pincel de R$3 e tivesse trazido aqui e colocado e ajudado, era R$3 a menos que a igreja teria que gastar. Nem isso a gente faz. Sabe por quê? Porque a igreja só serve para nos abençoar. A gente não serve para abençoar a igreja. E quando o pastor fala de uma oferta, quando o pastor fala do dízimo, quando o pastor, dona Estela, pede uma oferta ossada, esse pastor é ladrão. Sabia que ele só estava enganando a gente, eu sabia que ele ia mostrar as garrinhas dele. Começou. Olha, você viu quanto que ele pediu? Ele pediu R$100. Aí ele fala para o outro, você viu quando ele pediu? Ele pediu 150. Você viu quando ele pediu? Ele pediu 200. Eu sabia que esse pastor era picareta. Pois é, irmão. Graças a Deus aqui não acontece isso, diga amém. É só um exemplo que eu estou dando. Acontece em outros lugares, aqui não. Aí o que acontece? Aí a pessoa fala assim, será que é o pastor, irmão, que é picareta? Porque se tem algo que eu tenho sido com vocês, é transparente. E tudo que a gente vai fazer, eu comunico para vocês. Quem lembra do bebedouro que eu falei que ia comprar? Vocês lembram? E eu falei que eu ia comprar quando? Olha para trás que ele está lá. É só você olhar.
R$ 2.100. O Rodrigo estava aqui ontem, passou aqui, me ajudou, ficou aqui na igreja, com a igreja aberta para receber. O rapaz estava terminando de instalar, eu tinha que sair, ele ficou aqui para mim. Está lá, R$ 2.100, está lá. É o pastor, porque às vezes você critica quando a oferta é pedida, quando às vezes eu falo de dízimo, é porque você não sabe a necessidade que a igreja tem, mas para a igreja abençoar você, você quer. É engraçado isso, né? O problema é que é uma via, era para ser de mão dupla, mas é só única, só vai. Só vem a nós. E o vosso reino? O vosso reino, pastor? Deixa para lá. Olha o que Paulo está falando. Recomendo ela, porque ela é uma irmã de fé, e ela está servindo a igreja de Cencreia. Ela serve a igreja. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você serve a tua igreja? Você não vai ficar chateado com o seu pastor? Sim ou não? Vai ou não? Ixi, então não vou falar. Vai ficar chateado com o seu pastor? Você vai voltar quarta-feira? Vai? Amém. Todo mundo aqui, praticamente todo mundo gosta de café, não gosta? Mas se a igreja não comprar e não colocar, fica sem café e não toma. E às vezes ainda fala, por que não tem café? Cadê o café? Acabou o café. Por que você não compra o abençoado e traz aí para doar para a igreja? Não, a igreja tem que me servir. Quem falou que é só servir? Mas não, pastor pede dinheiro, não tem um pó de café. Sai da sua casa, ué. Traz e dá para a igreja. Coloca o açúcar, compra lá e dá, traz para a igreja. Esse é o problema, irmão. Eu não estou falando isso para você trazer, não, nem quero que você traz. Graças a Deus, Deus tem abençoado. E se não tiver aí, se faltou, é porque os obreiros não me falaram. Porque se faltou, eu vou comprar. Eu estou falando para você trazer, eu só estou mostrando para você a realidade. Porque às vezes nós achamos que servimos, quando na verdade nós só queremos ser servidos. E quando não nos serve, a gente critica. A gente fala, sabe por quê? Porque a nossa língua, irmãos, é pontiaguda e tem um veneno que se você engolir a sua saliva, você cai seca aí agora. Mas o que Paulo está falando recomenda ela. Sabe por quê? Porque ela é diferente e ela serve a igreja. Você tem servido? Tem servido a sua igreja? Ou você só serve da sua igreja? Aí que está, irmão, essa luz para estar acesa tem que ter dinheiro para pagar. Esse ar para estar ligado tem que ter dinheiro para pagar energia. Às vezes você não é ofertante nem dizimista, você acha que está servindo a igreja no quê? O problema é que a gente não quer entender o que está nu e patente aos nossos olhos. Aí Paulo vem e conclui dizendo assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, ou seja, a igreja local. E aí ele fala mais, 2, para que a recebais onde? Recebais aonde? No Senhor. Como convém aos santos e a judeus em tudo que de vós vier o quê? Diga para o irmão que está ao seu lado, você entendeu? Você foi chamado para servir. Só que às vezes você só quer ser servido. Ajuda ela. Estenda as mãos para ela. Porque ela ajudou outrora, agora chegou a hora de vocês ajudar ela. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu fiz questão de anotar, pela sua maneira de servir a Deus, será que você seria recomendado? Porque essa mulher foi porque ela servia. Paulo não recomendaria um rebelde, para que o Senhor aceitasse. Você vê que a Bíblia diz, para que o Senhor a receba ela no Senhor. Deus não receberia um rebelde, um ímpio, um hipócrita, um fariseu, não. Deus só recebe o servo, e pela nossa maneira de servir, será que Deus nos recomendaria? Deus, entenda, fiz questão também de anotar para mim não esquecer, Deus me enviou para cá para ajudar você, e também será ajudado por você. Agora entenda, porque Paulo falou assim, ajuda ela em tudo que ela precisar. Ei, olhe para mim, por favor. Presta atenção.
o propósito de Deus para a minha vida, presta atenção no que eu vou te falar, o propósito de Deus na minha vida aqui nessa igreja é para ajudar você, mas também é para que você ajude-me, ajude o seu pastor. Sabe qual é o problema? Então vamos lá. O problema é que às vezes as pessoas enxergam o pastor como super-herói. Acha que o pastor não tem falha, defeito, ou acha que ele não precisa de uma ajuda. Qualquer pastor, assim como você, é feito de carne e osso. Não somos robô. E a ajuda que eu estou me referindo, irmãos, não é só uma ajuda financeira, não é isso que eu estou falando, não. Pastor, não, você está entendendo errado. A ajuda que eu estou me referindo é de ter pessoas que, vem cá aí, por favor, levanta aqui, meu amigo, jovem que vence. É de chegar e falar bem assim, pastor, eu estou aqui, o que o senhor precisar, pode contar comigo. Eu não estou pedindo dinheiro. Obrigado. Qual foi o dia que você me ligou e falou assim, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? O engraçado é que eu sempre faço isso, né? O engraçado é que eu não estou também falando para ser recompensado, irmão. Mas entenda, o que eu estou me referindo é que sempre eu mostro para vocês, desde quando eu cheguei aqui, eu falo, no que vocês precisarem, eu estou à disposição. Qual foi o dia que você ligou e falou assim, pastor, o senhor está precisando do quê? Eu estou à disposição. Hoje eu não fui trabalhar, hoje eu estou de férias, o senhor quer pintar a igreja, hoje eu peguei folga, o senhor quer fazer o quê? O que o senhor precisa? Tem alguma coisa para fazer? Eu estou aqui. É dessa ajuda que eu estou me referindo. Qual foi o dia? Qual foi o dia que tu passastes uma mensagem e disseste, pastor, está tudo bem com o senhor, pastor? Está tudo bem com a família do senhor? O senhor está precisando de algo? É disso que eu estou falando. Sabe o que é engraçado? O engraçado é que o pastor tem que ouvir todo mundo, o pastor tem que aconselhar todo mundo, o pastor tem que ajudar todo mundo, o pastor tem que ensinar todo mundo, só não ouvem e não ajudam o pastor. E quando, às vezes, o pastor, às vezes, que como ser humano, às vezes escorrega assim, ó. Eu falei que ele não era quem você pensava? Eu falei, você não quis me dar ouvido, a língua de trapo. É assim que muitas vezes, irmão, estou falando de uma realidade, não é da igreja de Sencreia, é da igreja do Três Barros, é da igreja do 1º de março. Essa é a nossa realidade. Quando Deus me enviou para cá, o propósito foi para ajudar você, mas também o propósito é para que você me ajude. Ou seja, irmãos, que tipo de obra é a que nós estamos fazendo? A quem nós estamos servindo? Eu vim para cá para ajudar os meus obreiros, os obreiros também é para ajudar o pastor. Um ajudando quem? O outro. E o que é que acontecerá quando isso acontecer? A obra de Deus vai crescer quando eu estender as mãos para você e você estender as mãos para mim. É o que Paulo está falando. É o que Paulo está se referindo, é o que ele está dizendo. Entenda uma coisa, irmãos, Deus só aceita, Deus só recebe aquele que serve. Não o que você acha como certo, mas o que Deus disse para você fazer e para você servir, não a você, mas a Deus, o que Ele determinar. E aí me preocupa. O que é que preocupa, pastor? Porque se Deus não está me aceitando, aí a coisa começa a complicar para a minha vida, irmãos. E às vezes nós precisamos enxergar isso como uma grande realidade. Porque o que Deus está falando com a igreja, irmãos, é para despertar. É para despertar, é para colocar de pé, é para fazer você avivar, é para fazer você entender. Olha o significado do nome Febe. A palavra Febe, na mitologia grega, na antiguidade, era muito comum este nome. Mas o nome dela significa alguém, ou seja, aquele que está servindo.
até no nome, ela tinha essa qualidade. Até no nome, ela tinha essas características. Agora, por que o senhor está falando isso? Porque Paulo disse isso. Paulo disse, eu recomendo-vos a vossa irmã, a Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e faça o que com ela? Ajude ela em tudo que de vós vier a precisar. Tudo que ela precisar, estende a mão. Não critica, não. Ao invés de criticar, estende as mãos para ajudar. Ao invés de defamar, estende as mãos para ajudar. Por quê? Porque tem sido protetora de muitos, ou seja, e de mim, inclusive, ela tem me ajudado. Olha o que Paulo está falando. Que testemunho lindo desta mulher, irmãos. Inclusive, deixa eu falar para você, porque às vezes as pessoas, elas entendem só o que elas querem entender. Ninguém está onde está por acaso. Eu penso que ninguém cai de paraquedas. É lógico, é num sentido espiritual. Tudo é com a permissão do Senhor. Está escrito em Romanos, todas as autoridades foram constituídas por Deus, e não há uma sequer que Deus não a constituiu. Amém, pessoal? Agora, se é que eu cheguei em algum lugar, se é que eu sou alguma coisa, irmãos, eu não acredito que Deus iria, errar nessa escolha que Ele fez. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu me vejo como esta passagem está se referindo. Como assim? Bom, deixa eu explicar para você. Quando eu vim para cá, irmãos, eu não vim simplesmente, cai aqui, não tem tu, vai tu mesmo, vai para lá. Não. Segundo o meu pastor, foi debaixo de oração que Deus mostrou que tinha que ser eu. Segundo o meu pastor, foi debaixo de oração que tinha que ser a minha esposa, a diretora das mulheres. Ele falou isso, e eu acredito no meu pastor. Prefiro acreditar no que ele está falando. E assim nós estamos aqui. Agora, ninguém vê o que é que passou antes de chegar onde chegou. É por isso que às vezes as pessoas não reconhecem e não servem. Vou contar um pouquinho para você. Eu estava falando com as pessoas. Eu fiquei numa cidade, lá em Arenápolis, por 4 anos. E lá eu continuava morando em Tangará e fazendo a obra de Deus em Arenápolis. Ia 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, todo culto eu ia e voltava no mesmo dia. Na época da pandemia e também depois da pandemia, nós tínhamos uma programação no YouTube e no Facebook, que era feita a live que o pastor fazia sempre após todo culto, de quarta, de sexta e de domingo. Como eu sempre mexi com isso e tenho os equipamentos, era eu que fazia as lives para o pastor, era eu que colocava as lives no ar. O que é que acontece? Aí preste atenção. Eu saía, o culto era 7, minha esposa entrava, fazia um louvor, não orava nada. Ela entrava, fazia um louvor, eu entrava, graças a Deus, aplaude Jesus, senta aí, abre a tua Bíblia em tal lugar e vamos pregar. Pregava 30 minutos, 35 minutos no máximo, já deu 7h40. Quando a minha esposa terminava o louvor, ela já ia para o escritório, ajeitando as coisas para a gente poder, quando eu terminasse, entrasse dentro do carro e partisse 100 quilômetros até chegar em Tangará, porque às 9 horas a live tinha que estar no ar. E o meu pastor dizia assim, nós não podemos atrasar, porque o homem de Deus é pontual. Então, se é 9 que nós marcamos, 9 horas em ponto, a live entra no ar. E o que eu tinha que fazer, irmãos? Eu saía de Arenápolis 100 quilômetros, 8 horas eu tinha que estar na rodovia, no trevo. 100 quilômetros você tem que fazer em 1 hora. Só que se eu fizesse em 1 hora, das 8 às 9, eu chegaria na cidade até entrar dentro da igreja, preparar tudo, a live ia chegar às 9h15. E eu não queria ser chamado a atenção. Eu fazia com 40, 45 minutos. E como o senhor fazia, pastor? O anjo de Deus me levava. Porque várias vezes eu encontrava anta que parecia um búfalo no meio da estrada, irmãos, e só Deus para fazer desviar, que geralmente foi 2 vezes
quase acidentei desta forma. Tinha uma vez foi um cavalo, outra vez foi uma anta, e Deus sempre nos guardou. Quanto tempo? 4 anos fazendo isso. 160, 170, 180, depois eu edito essa parte. Não baixava disso, porque senão não chegava lá. Por quê, irmãos? Porque eu aprendi a ser servo, a servir. E se hoje Deus tem me colocado em algum lugar, é porque lá atrás, como a FEB está sendo indicada para que a igreja de Corinto o aceitasse, é porque lá atrás ela tinha, irmãos, um pedigree bom. Entenda nesse linguajar. Ela tinha feito algo bom pelo reino, pela obra. Não é para mim, para o meu orgulho, não é para a glória, não. Isso aqui é Deus que tem que ser exaltado. Por que é que Deus escolheu a gente e trouxe a gente para cá? Não sei, Ele que sabe. Para quê? Para a gente servir, para a gente ajudar, para a gente poder estender as mãos e que da mesma forma, assim seja feito. Eu me lembro, irmãos, quantas vezes eu deixava a minha filha, muitas vezes ficou comprometida na escola, às vezes tirava nota baixa, porque a gente era o primeiro a chegar na igreja e o último a sair, porque eu aprendi assim, eu aprendi a servir e a honrar o meu pastor. Eu era o primeiro a chegar dos obreiros e eu era o último a sair. Enquanto o meu pastor não dobrava a esquina, eu não apagava a luz, eu não fechava as portas e eu não ia embora, porque eu aprendi assim, dá honra quem merece honra, porque isso é bíblico. Eu brinquei até hoje, não que os meus obreiros façam isso, mas eu brinquei hoje, né? Hoje, às vezes, os obreiros vão na frente do pastor, o pastor que se vira para fechar a igreja, o pastor que se vira para apagar a luz, o pastor que se vira para fazer tudo. Que obra é essa que a gente está servindo? Que Deus é esse que nós estamos dizendo que servimos Ele? Engraçado que Deus nunca deixou a gente desamparado, Deus sempre honrou. Minha filha nunca reprovou de ano, tirava nota baixa, depois recuperava, e todo ano Deus honrava e passou. Tem gente que deixa de vir na igreja por causa da faculdade, por causa da escola, porque tem prova. Ô irmão, você acha que Deus não pode ajudar você? Em Mateus 6,33 está escrito, colocar em primeiro lugar o reino dos céus. Você está colocando em primeiro lugar o quê? Você quer ser servido, né? Mas você não quer servir. Engraçado como nós somos. Engraçado como a igreja se comporta. Engraçado como nós procedemos. Ah, Deus, mas eu estou na igreja, mas o Senhor não me abençoou. Você até pode estar na igreja, como aqui, corpo presente, você está de forma fisicamente, mas o teu coração não está aqui. Às vezes você vem por obrigação, o que adianta? Ou você vem, ouve, e não coloca em prática, o que adianta? O que está adiantando? Aí às vezes você quer culpar Deus por algo que você não conseguiu, mas você está servindo a você não está servindo a Jesus. E entenda, servir a Deus como a FEB servia em uma igreja. Coloque isso no seu coração. Se você for continuar, nós não vamos mais além, mas você vai ver, por exemplo, que no versículo 3, Paulo fala de um casal, Áquila e Priscila, que eram construtores de tenda, que tinham o mesmo ofício, e que construíam umas tendas para a obra, para o reino, eram cooperadores do reino de Deus, do evangelho de Cristo. E aí, irmãos, algo me chama a atenção, quando chega no versículo 4, está escrito assim, ó, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria o quê? A sua própria o quê? Você teria coragem de arriscar a sua própria cabeça por amor de Cristo? Priscila e Áquila arriscaram a própria cabeça porque eles serviam. Porque eles serviam, eles reconheciam
a unção de Deus que estava na vida de quem? De Paulo. Sabe por que talvez você não me serve? Porque talvez você não reconhece a unção que Deus colocou na minha cabeça, que não é um óleo, que não é um azeite, mas que é a presença do Espírito Santo que foi derramado. Talvez é por isso que é assim. Às vezes é por isso que falta respeito, às vezes é por isso que falta honra, às vezes é por isso que falta o servir de uma forma que Deus se agrada. Sabe por quê? Porque não há reconhecimento da nossa parte. Engraçado, veja bem. Às vezes você liga, fala, orienta, chama alguém, conversa, mostra o caminho errado, o que está acontecendo, o que o diabo está preparando. Enquanto a pessoa precisa de você, a pessoa sorri, a pessoa atende, a pessoa responde, a pessoa te recebe. Quando não precisa mais, ou por vergonha, ou por medo, ou por algo desse tipo, eu não sei o porquê, a pessoa começa a te rejeitar. Mas um dia você serviu. Um dia lhe pediram oração. Um dia necessitaram do seu conselho. Só que quando a corda começa a apertar, a rédea começa a ficar mais justa, aí não serve mais. Aí não precisa mais. É assim que muitas vezes aqueles que se dizem igreja de Jesus estão se comportando dentro da igreja. Engraçado, né? Mas é uma grande realidade. Irmãos, entenda uma coisa que eu vou lhe falar. Pela sua maneira de servir a Deus, você seria aceito? Você seria aceito? Primeiro você serve, para depois Deus te aceitar. Não tem como Deus te aceitar se você não serve. Eu fico assim, pensando. Quando eu cheguei aqui, me falaram, pelo menos acredito, que foram os 3 últimos pastores que passaram aqui. Me falaram mal do pastor A, do pastor B, me falaram mal do pastor C. E aí disseram assim: pastor, o senhor é fruto da nossa oração. Ah, eu acho que você pediu mal demais. Eu acho que você deve ter se enganado na sua oração. Com o passar do tempo, você deve ter falado: eu acho que eu orei mal. Não era para ser tão duro assim, não. Porque a gente deixa de servir, deixa de ser útil. Pelo menos para alguns. Agora, irmãos, presta atenção, ó. Eu só tenho a cara de tonto e o jeito de andar. Eu pareço um bobo, mas eu não sou, porque não está escrito isso aqui. Porque assim como falastes dos outros que passaram, quando eu sair, você acha que não vai falar de mim? Bobo eu não sou. Posso até parecer. Agora, o que mais me assusta, entenda, é que se alguém não era bom o suficiente, amém? Às vezes você tem razão, às vezes você não tem. Se a pessoa não está mais aqui, é uma questão de lógica. Se a pessoa que não era boa não está mais aqui, o porquê que continua acontecendo tantas coisas que acontecia? Por que não mudou? Será que era só a pessoa que estava errada ou é a gente que está errado? Porque a pessoa não está mais aqui, então por que continua acontecendo? Por que ainda continua acontecendo divisão entre uma igreja e outra? Por que o 1º de março não se dá bem com o 3 barra? Por que o 3 barra não se dá bem com o 1º de março? Porque é notório isso, só se você não quer enxergar. Muitos dão desculpa para vir para cá, muitos dão desculpa para ir para lá, e quando se fala do povo, o povo fica assim: ah, mas é porque é o povo do 3 barra, não, é porque é o povo do 1º de março, não é o povo do 3 barra, não é o povo do 1º de março, é o capeta que ainda não saiu. Porque o dia que o capeta sair, sai a discórdia, sai a intriga, sai a divisão, sai o esfriamento, é o capeta que tem que sair, irmão. Diga para a pessoa que está do lado: você está entendendo? Mas as pessoas agem assim. Começa a ter divisão. Sabe por quê? Porque se tem um reino
que obedece à hierarquia, se chama o reino das trevas. E ele sabe melhor do que ninguém que um reino dividido não subsistirá. É por isso que ele quer dividir a igreja, rachar no meio. Graças a Deus já melhorou e melhorou muito, mas ainda existe. E quem tem que sair? O demônio, não é nós. É o demônio que tem que sair. E ele vai sair, querendo ou não. Porque aonde eu estou, não cabe dois. Ou ele sai, ou eu saio. Se ele for mais forte do que eu vou sair. Se o que está em mim é mais forte do que ele, então ele vai ter que bater retirada. Ou a nossa igreja se une, ou nós nos convertemos, ou o diabo vai acabar com a gente e com a nossa família. Irmãos, acorda. É simples assim. Nós precisamos, o diabo quer colocar divisão na igreja. É por isso que às vezes chega um, você ouviu o que o fulano falou, você viu o que a pessoa fez, ô irmão, para com isso é coisa de criança. Se você viu que o irmão está errado, então vai lá e estende as mãos, ao invés de empurrar ele para o buraco. Que cristão é você? Se você viu que alguém está em pecado, vai lá e aconselha essa pessoa, porque o que a Bíblia diz é: exortai-vos uns aos outros, porque está se aproximando aquele dia. Exortar é chamar a atenção, é instruir, é redarguir. Mas a gente só quer criticar. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil apontar o erro do outro. É mais fácil apontar o pecado do outro do que estender as mãos e falar assim: você errou, errou. Então está aqui as minhas mãos. Eu não vou deixar você no erro. Se levanta, porque eu estou com você. É engraçado como isso acontece. Onde? Dentro da igreja. E como eu estava dizendo a você, irmãos, eu não caí aqui de paraquedas, eu vim para cá sabendo de tudo. De tudo o que, pastor? Tem coisa, irmão, que eu não posso nem falar. Mas alguns eu posso. Não sou baú. Tem lugares que existem pastores que nem querem ir para lá. Sabe por quê? É lógico que não é certo. É errado isso. Porque é um inferno. E os outros que lá passaram não tiveram paz, e tem igrejas no nosso Mato Grosso, tá? No nosso ministério, tá? Que é conhecida como igreja que acaba com o ministério do pastor. Aqui no nosso estado. Você já parou para pensar que tipo de igreja a gente está sendo? A igreja que Jesus vai buscar ou a igreja que ele vai deixar? Quando eu vim para cá, eu sabia da divisão, porque Deus não engana, não deixa a gente enganar. Quando eu vim para cá, eu sabia de tudo que aconteceu. Quando eu vim para cá, eu sabia como Deus queria que eu me procedesse. E eu estou tentando fazer o que Ele quer. Só que tem pessoas que ainda não entenderam. Ô irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você sabia que até baixo-assinado já tinha sido feito aqui para arrancar pastores que por aqui passaram? Às vezes você foi um que assinou a lista. Você é a igreja mesmo? Você é a igreja mesmo? Você está servindo a Deus? Ou quem você está servindo? Aí eu falo para Deus: Deus, por que eu tenho que falar essas coisas? É porque o outro não tem coragem de falar, e eu sei que você tem. Eu falo: mas eu queria pregar amor. Não, mas não tem amor não. Prega amor, mas prega espinho também. Tem aquele hino: pregadores de rosas, pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Na rosa tem espinho. Eu queria pregar amor para você rir, para você sair daqui, sabe, dando risada, mas não consigo, já tentei. Confesso que eu já tentei. Então vou fazer o que Deus quer, não o que eu quero, porque senão eu não sou servo. Agora eu estou te mostrando uma realidade, para que a gente venha ter consciência, e pelo menos que a nossa consciência pese, se é que ainda temos, e a gente procurar consertar, se até aqui nós estamos errando. Melhorar o negócio, se tornar uma igreja de verdade, a igreja que Jesus quer, a igreja que Jesus aceita. Porque é isto que Paulo está falando.
Se você olhar, por exemplo, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, abra a tua Bíblia aí. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, diz assim, ó, a palavra do Senhor, 23:15, eu vou ler rápido, tá? 23:15 do segundo Samuel, diz assim, ó, suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço, que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. E ele não quis beber porque derramou como libação ao Senhor. Espera aí. Vamos entender isso aqui, vai? Davi estava com os seus servos. E aí Davi pensou. Davi falou assim: acho que eu estou com sede. Talvez a boca dele estava seca. Os 3 valentes que serviam a Davi saíram correndo igual louco. Passaram pelo meio do acampamento dos filisteus para tirar água do poço de Belém, para trazer água para o seu senhor. Quem era o senhor deles? Davi, o rei de Israel. Davi só suspirou, ele só desejou água, e eles saíram igual louco. Lembra o que Paulo falou de Áquila e Priscila? Correram o risco de perder a própria cabeça, porque eles serviam. A mesma coisa que o inimigo do povo de Deus, número 1, eram os filisteus. E eles, pensando simplesmente em cumprir aquilo que lhe foi determinado, que era o servir a Deus, eles correram o risco de morte. Foram, pegaram água e trouxeram e deram a Davi. Irmãos, entenda uma coisa, e eu vou te dar um versículo embasado no que eu vou te falar. Se você não serve ou não reconhece o ministério, a unção que Deus derramou sobre a vida do pastor, que Deus colocou para cuidar da tua alma, você também não serve a Deus. Você pode achar que você está servindo, mas você não serve. E eu te mostro isso pela palavra de Deus. As pessoas não respeitam. Às vezes porque eu brinco, às vezes porque eu falo, às vezes porque eu sou como os outros não eram. Porque talvez é assim que as pessoas querem ser tratadas. Porque o que me falaram era isso. Chegavam-se para o outro pastor e perguntavam: pastor, o senhor está precisando de uma coisa? Qual era a resposta deles? Qual era a resposta que ele falava? Quando eu estiver precisando eu te chamo, pode ficar tranquilo. Nossa, pastor, como que o senhor é mal educado? Talvez você quer que eu age assim. Porque se eu sou amigo, se eu sou companheiro, se eu sou parceiro, você não me respeita. Você me afronta. Você é rebelde, você é desobediente. Engraçado, né? Como que o povo é? Quer questionar uma ordem. Como que às vezes nós queremos servir a Deus assim, irmão? Em Lucas 10:16, vou dar um embasamento bíblico para você. Porque o que eu falo está na Bíblia, eu não jogo conversa fora não. Presta atenção, não precisa abrir nota e ler na tua casa. Deus enviou Jesus, o povo rejeitou. Jesus enviou os 70 profetas, os 70 discípulos, perdão, o povo rejeitou. Aí Deus falou assim: se vocês rejeitam aquele a quem eu enviei, vocês também estão rejeitando a mim. Se você rejeita, se você não reconhece aquele a quem Deus enviou, seja mal, seja ruim, porque a Bíblia diz: serve ao bom Senhor, mas também vocês devem servir ao mal. Está na Bíblia, o problema é que a gente não lê. O problema é que a gente quer cumprir só o que a gente acha que é certo. Deixa eu te falar uma coisa. Servo não faz o que quer. Servo faz o que o seu Senhor manda. Eu tenho respeito pelos homens de Deus que Deus colocou na minha vida. Eu tenho respeito. Imagina só, chamei o pessoal do futebol e falei com eles: se for começar com palhaçada, eu acabo futebol, não preciso do futebol. Estou tentando unir o povo que é bagunçado, então a gente acaba com o futebol.
Chamei o Lucas e falei com ele. Aconteceu um episódio lá, falei com o Lucas. Depois chamei ele e ensinei ele. Porque talvez ninguém me ensinou. Eu estou aqui para ensinar. Só que eu só ensino uma vez também. Não quiser aprender, não aprende. Eu estou lá jogando, você imagina. Bruno, esqueci. Ia falar Igor. Imagina, Bruno, você está lá jogando com o pastor Carlos, aí você fala, pastor Carlos, sai, deixa eu entrar no seu lugar. Tem coisa que não dá para acreditar. Ô pastor Carlos, senta aqui, deixa que eu entre no teu lugar. Ô irmão, ele é meu líder, irmão. Eu tenho que respeitar ele, poxa. Aqui as pessoas não querem servir. Irmãos, se eu tiver que deixar de ser o seu amigo, eu vou deixar. Mas eu quero ser só o seu pastor. Porque como pastor eu vou te exortar. Como seu amigo talvez eu não vou poder falar. As pessoas confundem. Não confundem a liberdade que eu lhe dou com libertinagem. Porque, irmão, eu sou justo. E se tiver que executar, eu não penso duas vezes. Então nós precisamos entender que onde há ordem e decência, Deus está ali. Você imagina, a gente vai fazer um evento, eu vou lá reunir com o meu pastor está lá, eu vou na frente e vou comer primeiro do que o meu pastor. Quando o meu pastor for comer, não tem mais nada. Um dia eu fui aqui tomar um café, procurar uma coisa, o pessoal já tinha comido tudo, tinha bebido tudo, e o pastor ficou como? Ficou chupando o dedo. É assim que acontecem as coisas. Diga para mim, aonde acontece isso, pastor? Pergunta, vai, onde acontece? Aqui nessa igreja, no 1º de março, nas duas, assim que acontece. Se você não reconhece a autoridade, se você não reconhece a unção que Deus colocou, você está rejeitando Deus, está escrito isso em Lucas 10,16. E tantas outras coisas que acontecem, que a gente não tem tempo para falar. Agora entenda, irmão, eu não estou falando isso, preste atenção, que às vezes você fala assim, ele está querendo se achar. Deixa eu tirar esse pensamento demoníaco da sua mente. Deixa eu te falar um negócio. Eu não estou falando isso por causa de mim, não. Eu ainda me considero até bom com você. Virão pastores após mim, é uma profecia que eu vou te dar, tá? Virão pastores após mim que não vai ter paciência para ensinar e que não vai te mostrar o seu erro. Sabe o que eles vão fazer? Eles só vão te executar e deixar você de lado. Simples assim. Eu ainda estou querendo te ensinar. Não estou falando de mim. Se você quiser me respeitar, reconhecer a unção, talvez você nem vê unção também, né? Não precisa reconhecer, irmão. Não tem problema, eu sei o que está em mim. Agora entenda, virão outros que talvez não terão a mesma paciência para ensinar você. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai sair da igreja. Você não vai aguentar, você não vai suportar. É isso que vai acontecer. Agora, nós temos a oportunidade de aprender o que é certo, de firmar uma igreja em Jesus, na palavra de Deus. É só a gente querer e fazer. Só depende de você. Só depende de mim. Só depende de nós. Em Êxodo 21, abra lá, por favor. Êxodo 21. Inclusive, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu não atendo mais ninguém antes do culto começar. Te atendo depois, e depois a gente pode ficar até 1 hora, até 2 horas da manhã. Quantas pessoas tiver, eu atendo depois. Sabe por que eu não atendo antes? Para depois, quando eu subir aqui, você não achar que eu estou jogando ponto para você. Simples. Ah, pastor, eu quero que o senhor me atenda antes. Não, só atendo depois. Porque às vezes você vai contar algo para mim, a minha mensagem já está pronta. E às vezes eu vou falar justamente com você aquilo. Aí você fala assim, ó, tá vendo? Eu contei para ele lá no escritório, chegou aqui, está jogando na minha cara. Então não atendo antes, eu só atendo depois. Para não acontecer do diabo querer fazer isso aqui. Amém, pessoal? Não atendo. Para não ter problema, porque já aconteceu. Já estou falando para você porque já aconteceu. Não atendo antes. Só atendo depois. Quer falar comigo, depois te atendo, não tem problema nenhum. E antes, pastor, lá no meu escritório eu vou meditar, vou ficar estudando, vou ficar lendo a palavra de Deus. Se você precisar de alguma coisa, fala com os obreiros, precisar de alguma coisa. O pessoal do louvor quer falar comigo, eles têm livre acesso, eles vão lá e entram. Acabou, ninguém mais. O machado está na raiz.
Êxodo 21. São estes os estatutos que lhes proporás. Quais os estatutos? Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro, ou seja, de graça, será livre. Versículo 5. Porém, se o escravo expressamente, o que é expressamente? De livre e espontânea vontade, disser, eu amo meu senhor, minha mulher e os meus filhos, não quero sair a forro, não quero sair, eu quero ficar escravo. Então o seu senhor, perceba que o senhor está com S minúsculo. Então está falando de uma pessoa, não está falando de Deus. O Senhor aqui é um ser humano. Fala para o meu Senhor que eu não quero sair, eu quero ficar servindo Ele. E ele me levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará o quê? Lhe furará o quê? Vamos lá, pessoal. E o Senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Hoje, irmãos, o homem que fura a orelha é meio esquisito, né? Começa a ficar meio complicado o negócio. Furava a orelha. E ele o servirá por quanto tempo? Para sempre. Olha aqui para mim, por favor. Essa aqui é a lei acerca dos escravos. O escravo aqui é o servo. Lembra quando Eliseu falou para Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito? O que Elias falou? Se tu me veres subir aos céus, a minha capa será lançada e você terás. Para ver, Eliseu tinha que estar perto de Elias. Porque Elias era o senhor de Eliseu. Não era Eliseu que era o senhor de Elias. Inclusive, eu até brinco. Se às vezes você vê o poste mijando no cachorro, está tudo normal. As coisas estão tudo invertidas mesmo. A bênção estava, Sr. João, com Abraão, não estava com Ló, mas Ló foi tão burro, ignorante, que ele separa de quem tinha a bênção. Depois que ele fica preso, Abraão teve que ir lá para soltar o excomungado infeliz. Por quê? Porque foi rebelde, não quis servir. A briga era entre os pastores, não era entre Ló e Abraão. Então o que Ló tinha que fazer? A bênção está com Abraão, porque Deus tinha dado a bênção para Abraão. Então, tio, vamos fazer o seguinte, eu trago os meus pastores, o senhor traz os do senhor, vamos fazer eles pedir perdão, vamos fazer eles se reconciliar e vamos acabar com o quê? E vamos acabar com o quê? Com a briga, porque eu não quero perder a bênção que Deus deu para o Senhor, eu quero receber ela também. Ô, irmão, vocês lembram do primeiro culto que eu fiz aqui, que nós nos reunimos lá no 1º de março? O que eu preguei para vocês? União, Salmo 133. Você acha por que aquela primeira mensagem foi dada? Porque Deus colocou no meu coração, porque desde quando eu vim para cá, desde os primeiros dias, eu já sabia do que estava acontecendo. Eu não vim enganado. Algumas entenderam, estão compreendendo, o processo está lento, mas está melhorando, tem que melhorar mais, porque nós ainda não aprendemos o jeito certo de servir. Simplesmente. O que está sendo escrito é que, no 7º ano, o escravo, o servo, tinha o direito de sair, de ser liberto, mas ele viu tanto, e ele reconheceu a unção que estava no seu Senhor, que ele falou assim, eu não posso me apartar de quem tem a unção, eu não posso apartar de quem tem a bênção, eu não posso apartar de quem tem Deus. Espera aí, o meio que lhe daria essa condição era furar a orelha. Como antigamente também, o prepúcio do órgão genital masculino tinha que ser cortado para que ele fosse circuncidado e tivesse comunhão com Deus, assim a orelha também tinha que ser furada. Hoje não há necessidade mais do prepúcio, hoje não há mais necessidade de furar a orelha, hoje não precisa rasgar a roupa. A Bíblia diz que a circuncisão hoje é aonde? No coração, mas às vezes nosso coração está tão duro, irmãos, que a gente não quer se submeter às ordenanças de Deus. Coração endurecido, embrutecido, não se submetemos a um Senhor, seja Ele ser humano, seja Ele o maior de todos, que é Deus.
Porque se eu não respeito aquele que eu vejo, como eu vou respeitar aquele quem eu não vejo? É o que diz a Bíblia Sagrada. E aí, meu irmão, você já parou para pensar se acaso você está servindo? Sabe o que é que eu entendo com essa passagem? E até coloquei aqui para mim não esquecer: servo por amor. Diga para o irmão que está do seu lado ou para a irmã: serve a Deus por amor. O pessoal, eu sempre falo para eles, eu não obrigo ninguém a trabalhar comigo, irmãos. Porque às vezes você, como eu falei hoje de manhã aqui, entenda, nem todo mundo vai reconhecer, não, irmãos, o que Deus me deu, porque nem todo mundo reconheceu o que Deus deu para Jesus, não, filho. Bobo é eu se acreditar. Bobo seria eu. Nem todo mundo vai reconhecer, nem todo mundo vai gostar. Tem uns que vão ter empatia, tem outros que não vão ter. Agora o seguinte, entenda, a obrigação Deus não aceita. Deus aceita quando é feita por amor. E eu aprendi isso, porque, olha só, eu não posso servir a um senhor por medo. Como eu estou usando os exemplos dos meus obreiros hoje, para você não achar que eu estou jogando ponto para você. Então, eu vou falar com meus obreiros que já são mais maduros da fé. Os meus obreiros não podem vir no culto que eu estou fazendo com medo de eu tirar o uniforme deles ou tirar a gravata, porque não é eu que tiro. Quando chegar, se acaso chegar de acontecer isso, Deus já rejeitou eles há muito tempo atrás. Quando tira o uniforme, eles só estão assinando a sentença. Eles têm que servir ao pastor deles por amor. Não é com medo de perder a gravata. Não é com medo de perder o uniforme. Eles têm que servir por amor. A mesma coisa comigo. Eu preciso servir ao pastor Carlos, não com medo de perder a minha igreja, porque ainda que tire a minha igreja, se não tirando Jesus de mim, irmão, está tudo normal. Eu tenho que servir por amor. Inclusive, na quinta-feira, eu não pude fazer o culto no 1º de março, porque o meu pastor saiu lá da 13 de junho, lá no centro de Cuiabá, veio aqui no CPA 1 reinaugurar a igreja do CPA 1. Na quinta-feira eu tinha culto para fazer. O que eu fiz? Eu deixei a obreira para fazer o culto, eu saí da minha igreja e fui ajudar o meu pastor. Como que? Como obreiro. Cheguei lá, bonitinho, fui sem gravata, tranquilo, camisa social, calça social, e estou aqui, ó. Como os meus obreiros estão aí, ó, em pé, como obreiro. Para quê? Para servir. Ainda que o meu pastor não me reconheça. Ei, eu não estou procurando reconhecimento de homem, você está procurando reconhecimento de quem? Tanto é que ele nem citou o meu nome lá, ele não citou o nome de nenhum pastor. Veio pastor do Industriário, veio pastor lá do Asabela, veio pastor lá do Cristo Rei. Você acha que eu aqui do lado, irmãos, não ia lá acompanhar o meu pastor? Sabe por quê, irmão? Por um simples motivo. Eu entendo e eu aprendi isso, que onde está o meu líder, ali também eu devo estar. Eu não tenho que falar, ele não me pediu para ir, ele não me obrigou para ir. Eu fui por amor. Por quê? Porque eu tenho que servir por amor. Porque se não for por amor, Deus não aceita e Deus não vai honrar. Como eu falei o dia todo, nós tivemos um encontro dos jovens aqui sábado. Talvez você não veio. Por que você não mandou seu filho? Por que você não incentivou o seu filho para vir? É melhor você trazer ele aqui do que visitar ele em outro lugar que talvez você não queira visitar. Porque aqui nós estamos tentando pelo menos melhorar o que pode ser melhorado, porque todo mundo tem algo para melhorar, mas às vezes você não enxerga que a igreja é suficiente, que ela é capaz, ou às vezes você despreza o culto. Teve pais que vieram, teve outros que nem os filhos trouxeram, e nós pensamos que nós estamos servindo. Sabe quando a igreja vai servir? Quando a gente cair em contradição ou alguém da nossa família, aí a gente vai enxergar a igreja como um lugar de refúgio.
como muitos só enxergam a igreja quando estão precisando. Inclusive, deixa eu te dar um recado. Eu tenho 2 recados importantes para te dar. E eu não estou com pressa não, irmão. Você está com pressa? Está com pressa? Ah, bom. Olha só. Presta atenção no primeiro recado. Você tem pessoas aqui que quer fazer, que é disponível em tempo, em tudo, até em recurso. Mas não faz, sabe por quê? Porque a mulher é ciumenta e pega no pé e não deixa. Implica quando o marido vem para a igreja. Está indo para a igreja de novo. Mas você quer que eu vou para o bar? Tem homens ignorantes, arrogantes, soberbos, presunçosos, que impedem as suas mulheres, os seus filhos, de fazerem a obra. Poxa, se eles querem vir para a igreja, por que você não apoia? Deixa eu te falar uma coisa, aí eu vou te dar um recado. Ou você permite, sendo um bom servo e permitindo com amor, ou Deus vai se virar contra você. Você quer anotar o dia, a palavra e o horário para mim assinar embaixo, para depois você me contar o que é que vai acontecer? Se você estiver disposto a pagar o preço, meu irmão, continua avançando. Depois você vai me falar. Por um simples fato, agora eu vou te dar a palavra. Os amalequitas, quando impediram o povo de Israel de passar pelo acampamento deles, para que Israel fosse servir a Deus, Israel teve que dar a volta, e por outro lado, Deus, quando Saul assumiu o reinado, Deus falou assim: mata todos os amalequitas, porque eu lembro do que eles fizeram comigo lá no acampamento. Eles impediram o meu povo de servir. Você está impedindo o seu filho, você está impedindo a sua mulher, você está impedindo o seu marido de fazer a obra, Deus vai se virar contra você. O recado está dado. Se você acha que Deus está no negócio, receba a palavra. Se você acha que não está, deixa eu entrar por aqui e deixa eu sair por aqui. O problema é que a gente não quer fazer por amor. O bom servo é aquele que faz por amor, o que entrega a orelha para ser furada, porque não foi o Senhor que pediu, foi ele que teve disponibilidade para fazer. Como eu estava me referindo, os meus obreiros não são obrigados, está aqui eles, todos que estão aqui, eles vêm e participam dos 2 cultos, eles vêm 9 da manhã e eles estão aqui 18, eu nunca obriguei eles vêm porque eles amam, eles sabem quem é que chamou eles para fazer, não foi eu que chamei, quem chamou foi Deus. Irmãos, o problema é que a gente não reconhece quem nos chamou. E se bem que às vezes eu acho também, pela atitude de alguns, não por aquilo que é, mas pela atitude de alguns, às vezes as pessoas pensam que Deus não fez nada, né? Se bem que eu acho que também não fez, né? Ele só deu tudo que ele tinha por você, matou praticamente o que ele tinha, entregando para ser crucificado. Acho que ele não fez muita coisa, não. Acho que nem merece a gente se ver esse Deus, não. Ele não fez nada. Você serve por amor ou você serve por obrigação? Você serve com medo de tirar algo de você? Você serve com medo por que você serve? Entenda uma coisa, irmãos, de uma vez por todas. Se o seu servir não for por amor, se o seu servir não for por gratidão, então Deus não aceita e eu também não quero. Jesus não vai aceitar. Ah, eu vou lá porque o pastor, senão vai me chamar a atenção. Não venha. Inclusive, eu falei os 2 cultos, esse é o terceiro. A partir de hoje, eu não ligo mais para as pessoas que saíram. Vou continuar enviando mensagem, vou continuar evangelizando com aqueles panfletos que eu mando, aquelas artes prontas, comunicando o dia do culto, mas perguntando: você não vai vir não? Por que você não vai vir? O que aconteceu? O que é isso, o que é aquilo? Chega, hoje chega. Sabe por quê? Vai fazer 5 meses que eu estou aqui. Se você não entendeu o que é que eu vim fazer aqui, dificilmente você vai entender. Dificilmente você vai entender. Irmãos, todo servo tem uma marca. Qual a marca? Obedecer acima de tudo. Aí você veja e tira as suas próprias conclusões, se você é servo ou não.
O filho que é servo do pai e da mãe, ele não questiona o pai e a mãe, ele simplesmente obedece. O empregado que é servo do patrão, ele não questiona a ordem do patrão, ele simplesmente vai e faz o que lhe foi determinado. A mesma coisa somos nós que seguimos a Deus. A gente vai cumprir, vai fazer o que Deus determinou a nós. Nós não temos o direito de questionar. Inclusive, o servo, ele não tem vontade própria, ou seja, ele não faz o que ele quer. Em Efésios capítulo 3, diz assim: sabia que eu não tinha que ter vindo hoje, pastor? Não, você veio no dia certo, irmão. O problema é que a gente acha que está servindo, agora eu só não sei quem. Essa é a grande realidade. Efésios 3:1 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Paulo está se referindo à sua própria vida, referindo à própria vida, em que ele estava naquele momento, porque a condição que Paulo estava nesta hora era a condição de preso. Paulo estava preso aqui por cadeias físicas. E mesmo em prisões, ele está agradecendo a Deus, glorificando a Deus como um bom servo do Senhor que ele era. Ô irmão, deixa eu tentar te abrir a mente assim, para você entender de uma vez por todas. Presta atenção no que eu vou te falar. Não está bom, não? Você tendo que estar aqui por amor na quarta, na sexta, no domingo, não está bom ser prisioneiro de Jesus assim? Não está bom ser prisioneiro de Cristo, tendo que obedecer às suas ordens, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos, para poder ter o melhor desta terra? Não está bom assim, sendo prisioneiro de Cristo, eu tendo que estar em 3 cultos, os meus obreiros da mesma forma, o pessoal do louvor tendo que fazer louvor 7 da manhã, 9 da manhã, 18 horas, 3 vezes por dia? Não está bom assim não? Está não? Então, irmãos, eu acho que o que estava bom para nós era quando nós éramos prisioneiros de Satanás. Quando nós éramos submetidos ao chicote de Faraó. Era essa prisão que às vezes você quer voltar. Porque de lá Deus me tirou. E agora eu não quero ser prisioneiro desse Jesus. Porque eu não quero obedecer, eu não quero servir, porque eu acho que 3 cultos é demais, eu acho que estar aqui todos os dias é muito. Então você quer ser prisioneiro de quem? Eu não consigo compreender alguns pensamentos de alguns cristãos, algumas atitudes de alguns irmãos da igreja, eu não consigo entender. Não está bom, 3 vezes por semana, Sr. João. Porque eu não sou prisioneiro. É melhor ser prisioneiro do jeito que eu estava. Como o povo falou, tirasse nós do Egito. Lá no Egito não tinha cova, não. Tinha que trazer para cá, para o deserto, para a gente morrer. Podia ter matado a gente lá. Ô povinho, hein, irmãos. Ah, não está bom aqui não, o maná que desce do céu, quentinho, a comida da hora, não está bom não. Volta lá para o Egito para comer melão silvestre, pepino, alho e cebola. Era para isso que eles queriam voltar, porque eles não queriam ser servos de Jesus, eles não queriam ser prisioneiros de um Deus vivo e verdadeiro. Paulo está preso. E Paulo está glorificando a Deus por essa prisão. Irmãos, eu quero que Deus me prenda para o resto da minha vida. Eu acho 3 cultos para mim pouco. Deus tinha que me dar pelo menos 5 por dia.
Missionário faz 6, é uma vergonha para mim que só faz 3. E olha a idade do missionário e olha a minha. E às vezes nós achamos que estamos servindo. Ah, meu irmão, eu fico com vergonha quando eu vejo o missionário com aquele pique todo. Eu sinto vergonha. Às vezes eu penso que alguns acreditam que a prisão que eles viviam era melhor do que a prisão que Cristo tem. Como Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, Jesus fala isso. Toma, ó, Jesus fala, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, existe um jugo. O de Satanás é para destruir, você é para condenar. E o jugo de Deus é a mesma prisão que Paulo está sentindo. É para quê? É para colocar você no caminho certo, é para mostrar para você onde que você deve seguir, por onde você deve passar e o que você deve fazer. É Deus que dá direção para aqueles que o servem. Esse é o jugo de Jesus. Mas às vezes para nós o jugo que presta é o que a gente vivia. Você já parou para pensar de onde Jesus te tirou? Você quer voltar para lá? Porque agora você não quer servir Ele. Agora você não quer servir. Por quê? Para pensar nisso, irmãos. Eu não posso voltar para o lugar de onde Deus me tirou. Paulo está se referindo como um bom servo no Senhor, ele está glorificando a Deus pela sua situação atual, porque ele agora não era mais escravo do mundo, mas agora ele era um escravo de Deus. Ele era servo do Senhor, não das suas próprias vontades. Por amor a quem? Por amor a Cristo. Para a gente finalizar, que eu já sei que você quer ir embora, você está agoniadinho aí, 2 Timóteo 4. Só mais um pouquinho, já te libero. Versículo 7 diz assim, ó: combati o bom combate, acabei, completei a carreira e guardei o quê? Guardei o quê? Amém. Fecha a tua Bíblia, por favor. Olha o que eu vou te falar. Paulo começa a Deus, depois que ele se converte no seu ministério. Paulo começa a Deus servindo ao Senhor. E quando Paulo morre, ele morre de que forma? Ele morre de que forma? Servindo também ao Senhor. Que o seu iniciar, que eu acredito que possa ser a partir de hoje, para muitos, um servir de verdade a Deus, como também o seu finalizar, os dias da sua vida, que seja da mesma forma, como? Servindo ao Senhor. E que assim Deus possa contemplar sobre você a graça, como ele diz para Paulo, a minha graça te basta. Quem entendeu, diga amém. Aplauda Jesus que ele merece.